Vou dar água de calcinha a todos os homens que eu gostar, aos clientes mais atraentes, aos mais bonitos e fortes. Quero sentir seus carinhos e que todos me levem para a cama. A ideia de ter intimidade com vários clientes do motel era o que eu desejava. Então, ao me ver sozinha em casa, comecei a preparar o ritual e fiz muita água de calcinha. Coloquei em pequenas garrafas, guardava na mochila e levava comigo para o trabalho. Quando os clientes chegavam e pediam um quarto, eu observava bem seus rostos. Olhava as mãos, as pernas, os quadris e principalmente a virilha. Se o cliente me agradava, no momento em que saía, eu lhe dava uma garrafa de água de calcinha. Tome. Estas garrafas de água são cortesia do Motel Paraíso. Obrigada pela preferência. Escolhi apenas os clientes mais robustos, fortes e atraentes. Cada um deles foi caindo no feitiço de bruxaria. Poucos dias depois de beberem a água, eles voltavam com desejo por mim. Vá para o quarto 318, por favor. Eles voltavam sozinhos ao motel. Eu lhes designava um quarto, depois os visitava e eles faziam o que eu queria. Comecei a seduzi-los, a aproveitar seus corpos, seus beijos e carícias. Cada um deles tinha seu melhor desempenho na cama. A água de calcinha parecia despertar algo estranho neles, algo fora do normal, e eu era a mais satisfeita. Diariamente um homem diferente me visitava e eu reservava tempo para entregar meu corpo a eles. Olá, Márcia Regina, como você está? Estou ansioso por você, já não aguento mais. Olá, Roberto, vá para o quarto 318, já vou te fazer companhia. Eu sempre marcava os encontros à noite, quando o movimento do motel estava tranquilo. Eu me perdia por alguns momentos em seus braços para aproveitar o que eles tinham a me dar. Assim, se passaram 2 meses levando esse ritmo de vida. Era muito agradável. Mas dentro de mim, eu ainda me sentia muito sozinha e vazia. A intimidade com os homens não acalmava a dor, a solidão. Doía muito não ter um homem que me acompanhasse à noite, um cavalheiro que fosse meu companheiro de vida. Eu só quero um homem que me ofereça amor e amizade. Quero um parceiro. Com tantos homens em meus braços, meu corpo se satisfazia, mas minha alma permanecia vazia. Naquela época, me visitavam no motel Edson, Francinaldo, Josimar, Marcelo e Paulinho. Também me visitava Diogo, a quem entreguei meu corpo pela primeira vez. Entre todos eles, Diogo havia conquistado meu carinho. Eu sentia muita atração por ele. Era o homem perfeito para mim. Talvez o que eu sentia por ele fosse porque Diogo havia levado minha inocência. Foi o primeiro a tomar meu corpo e o primeiro a me fazer sua. Eu seria muito feliz se Diogo estivesse ao meu lado para sempre. Ele é o homem perfeito. Gostaria que ele me acompanhasse pelo resto da minha vida. Decidi que havia chegado o momento de as coisas mudarem. Eu precisava de um homem ao meu lado, pois a vida estava passando. Era gratificante ter vários homens aos meus pés, mas eu precisava de algo mais. A água de calcinha era bastante eficiente, mas eu precisava de um feitiço mais poderoso, um que mantivesse um homem para sempre ao meu lado. Naquela época, a bruxa Claudete continuava indo ao motel atender seus clientes no quarto 318. Através da tela, eu observava e escutava como a bruxa trabalhava, como realizava as limpezas e principalmente as amarrações de amor. Eu percebia que Dona Claudete tinha poder suficiente para prender um homem para sempre à minha vida. Lembro daquela tarde em que Dona Claudete chegava acompanhada de um cliente. Mais uma vez, dei o quarto 318. Naquela tarde, ela realizava uma limpeza. Quando terminou seu trabalho, o cliente saiu do motel. Atrás dele, vinha caminhando a bruxa Claudete. Naquele momento, aproveitei para me aproximar dela. Saí da guarita de cobrança. Caminhei lentamente até ela. Senhora, desculpe, quero lhe fazer uma pergunta muito pessoal. Diga, o que a senhora faz dentro daqueles quartos? Fingi demência. Mostrei à senhora Claudete que eu não sabia o que ela fazia dentro do motel.
Eu precisava que ela dissesse para não me expor. Por que pergunta, moça? Há algum problema? Eu pago pelo serviço de um quarto. O que acontece lá dentro não lhe diz respeito. Não leve a mal, senhora. É só uma pergunta. Não há problema algum em a senhora usar os quartos do motel. Dona Claudete me olhou profundamente, como se soubesse que eu precisava da ajuda dela. Está bem, moça, vou te dizer. Vou ser honesta com você. Eu faço limpezas espirituais, amarrações amorosas, qualquer trabalho relacionado à bruxaria. É a isso que me dedico e venho ao motel para fazer. Você tem algum problema com isso? Não, senhora, não tenho problema, mas agora que mencionou, eu gostaria de contar com sua ajuda. Acha que pode me ajudar a realizar um trabalho? Tudo depende. Diga, o que você quer fazer? Uma amarração de amor. Quero ter um homem aos meus pés, mas quero para sempre. Quero que ele me acompanhe por toda a vida, que sejamos felizes, que me dê carinho e, por que não, também muito prazer na cama. A bruxa disse que poderia me ajudar a prender um homem que me amasse para sempre. Ela comentou que voltaria ao motel em 2 dias, atenderia um cliente e depois me atenderia. Vou te ajudar, moça. Preciso que traga uma peça de roupa do homem que quer amarrar. Só espero que você tenha certeza desse feitiço. Quero que escolha muito bem esse homem, porque o que vamos fazer, ninguém poderá desfazer. Talvez seja a amarração mais forte que já fiz. Pense bem, porque esse homem será seu escravo para sempre. Nada poderá separá-los. Só espero que ele seja o melhor para você. Com certeza ele é, senhora Claudete. É um homem maravilhoso. Tenho certeza de que é o certo para mim. Nos vemos depois de amanhã. Tenha uma boa tarde. Despedi-me da senhora Claudete e ela foi embora. 2 dias depois, a bruxa voltou ao motel, pediu um quarto e eu lhe dei o 318. Vá para o quarto 318, por favor. Ela ficou me olhando e disse que assim que o cliente saísse, eu poderia entrar para que ela me atendesse. Quando terminaram, o homem saiu do quarto, indo para a saída do motel. Nesse instante, fui até o quarto 318. Entrei devagar e a bruxa já estava me esperando. Tirei da bolsa uma camiseta de Diogo. Veja, senhora, esta camiseta é do homem que quero ao meu lado para toda a vida. Ela pegou a camiseta de Diogo das minhas mãos e a abriu no chão com cuidado, esticando o tecido como se estivesse preparando algo importante. Não jogou de qualquer jeito. Alisou com as mãos, tirando cada dobra. Em seguida, tirou da bolsa um pedaço de carvão e começou a riscar o chão ao redor da peça. Não era um desenho perfeito, mas dava para reconhecer uma estrela de 5 pontas, torta, feita com pressa, com traços grossos e escuros. Depois, abriu um pequeno saco de pano. De dentro, retirou um punhado de terra escura. O cheiro subiu na hora. Um cheiro úmido, pesado, de coisa antiga. Não parecia terra comum. Ela espalhou aquela terra sobre a camiseta, principalmente na altura do peito. Em seguida, tirou algumas ervas secas. Arruda, erva de alho. Reconheci pelo cheiro forte e amargo quando ela começou a esfregar entre os dedos antes de deixar cair por cima do tecido. Aquilo começou a impregnar o ar do quarto. Depois veio um pó branco, fino, quase como farinha. Ela não explicou o que era, apenas soprou um pouco por cima da roupa, como se estivesse ativando aquilo tudo. Chega mais perto. Minha garganta secou, mas eu obedeci. Ela segurou minha mão com firmeza. A pele dela era fria. Com uma lâmina pequena, dessas de barbear, fez um corte rápido na palma da minha mão. Ardeu na hora. O sangue começou a escorrer, quente, grosso, pingando diretamente sobre a camiseta de Diogo. Ela pressionou minha mão para sair mais. Não puxa, deixa cair. Enquanto o sangue manchava o tecido, ela começou a rezar. Não era uma oração bonita. Era baixa, arrastada, quase como se estivesse falando com alguém que não estava ali. Diogo, eu te amarro a Márcia Regina, pelo sangue, pelo corpo, pelo desejo. Onde ela estiver, você vai querer estar. Onde ela tocar, você vai sentir.
Nenhuma outra mulher vai ter paz dentro de você. Se tentar sair, se tentar fugir, você paga com dor, com carne, com vida. A voz dela foi ficando mais firme, mais pesada. O quarto parecia abafado. Eu não consegui dizer nada, só senti o sangue escorrendo e aquele cheiro forte de terra e erva subindo pelo ar. Quando terminou, ela soltou minha mão. Pegou a camiseta, já suja de sangue e terra, e começou a juntar tudo com as próprias mãos, sem nenhum cuidado. Enfiou dentro de um saco preto, apertando bem, como se estivesse selando aquilo. Depois limpou as mãos na própria saia e me olhou. Pronto, Márcia. Agora não tem volta, este feitiço de amor está feito. Diogo vai te amar para sempre e você o terá por toda a vida. Muito obrigada, senhora Claudete. Agradeço muito sua ajuda. Espero que funcione. Claro que vai funcionar, fique tranquila. Só peço que mantenha segredo. Trabalho há muitos anos nesse motel e não quero problemas. Não se preocupe, ninguém saberá que a senhora vem aqui fazer bruxaria. Saímos juntas do quarto e caminhamos até a saída. Voltei para a guarita para continuar trabalhando e a senhora Claudete foi embora devagar. Como por magia, em apenas 3 dias, Diogo voltou ao motel. Bateu na janela pedindo para falar comigo. Márcia, quero falar sério com você hoje. Não sei o que está acontecendo, mas estou muito apaixonado por você. Tenho boas notícias. Terminei com minha namorada. Decidi que quero ficar ao seu lado. Não quero que seja minha namorada, quero que seja minha esposa. O que você diz, Márcia? Vamos nos casar. Aceito, Diogo. Também quero passar o resto da minha vida ao seu lado. A bruxaria estava funcionando. Comparado à água de calcinha, esse feitiço parecia muito mais forte. Diogo entrou na guarita, fechou a porta e me segurou pela cintura. Eu o abracei com força, senti suas mãos percorrendo meu corpo. Eu o beijava sem parar, feliz com o que estava acontecendo. De repente, Diogo abriu o cinto da calça e eu, tomada pela urgência, comecei a abaixá-la também. Sentei na beira da mesa e Diogo se encostou completamente em mim. Só senti quando ele entrou por inteiro em meu corpo. Fomos imprudentes ao fazer isso no local de trabalho. Mas a paixão não entende de lugares, apenas se deixa levar para saciar o desejo. Enquanto Diogo permanecia de pé à minha frente, movimentando meu corpo, eu o envolvia com as pernas, apertando-o tão forte que ele não conseguiu se conter. Diogo aproveitava tanto quanto eu. Naquela época, durante a madrugada, quase não havia movimento. E como eu trabalhava sozinha, ninguém se importava muito se alguém ficasse ali comigo na guarita. Desde que fosse alguém próximo, alguém meu, e que não causasse problema. Depois, descansou ali mesmo na guarita e ficou ao meu lado até umas 2 da manhã em silêncio, como se aquele lugar fosse dele também. Só depois se levantou e foi embora. Eu sentia que finalmente Diogo era meu, mas não sabia que a bruxaria não dá nada sem cobrar depois. Diogo sempre me visitava no motel. Ele me olhava como se eu fosse tudo no mundo dele. Seus olhos já não eram os mesmos. Havia algo estranho, muito profundo, algo que me causava medo e prazer ao mesmo tempo. Ele me abraçava com tanta força que eu sentia que meus ossos iam quebrar. Me beijava com desespero, como se tivesse fome de mim. O amor entre nós era tão intenso que fui morar com Diogo. No começo, tudo era amor. Cafés da manhã juntos, carícias na cozinha, beijos antes de dormir e depois fazíamos amor. Mas pouco tempo depois começaram os ciúmes. Diogo não queria que eu falasse com ninguém, nem que saísse sozinha. Ele dizia que o mundo estava cheio de homens ruins e cheios de desejo e que só queria me proteger. Uma noite acordei e o vi sentado na beira da cama, olhando fixamente para mim. Ele não piscava, respirava forte e apenas me observava. O que você está fazendo, Diogo? Por que me olha assim? Eu te amo muito, Márcia. Não posso acreditar que estou ao seu lado. Não quero te perder nunca. Se eu te perder, eu morro. Diogo começou a me acompanhar todos os dias ao motel,
sentava comigo na guarita e quase sempre, por volta das 2 da manhã, ia embora. Com o tempo, suas demonstrações de carinho foram mudando. Parecia que ele não queria se afastar de mim nem por um segundo. Para meu azar, aqueles homens que beberam minha água de calcinha começaram a voltar um a um. O primeiro foi o maldito Edson. Naquela noite, ele chegou, bateu na janela pedindo para falar comigo. Márcia, podemos conversar. Preciso saber por que você não atende minhas ligações. Vá embora, Edson. Não quero saber mais nada de você. Entenda isso. Mas Diogo estava comigo e ouviu tudo. Ele se levantou agressivamente da cadeira e o expulsou com xingamentos. Márcia, quem é esse desgraçado? Agora ele vai pagar. Sai daqui, seu idiota. Você tem que entender o que minha namorada disse. Não volte mais. Edson parecia muito mal, com olheiras profundas, magro, tremendo. Seus olhos pareciam vazios. Márcia, por favor, preciso te ver. Eu já disse para ir embora. Edson saiu até desaparecer, mas Diogo foi atrás dele. Vi ele se afastar, furioso. Alguns minutos depois, Diogo voltou com as mãos cheias de sangue. Diogo olha suas mãos. O que aconteceu? Ele me olhou com uma calma assustadora, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Fique tranquila, Márcia, ninguém vai voltar a te incomodar. Eu não consegui dizer nada. O medo travou minha voz. Minutos depois, uma viatura passou em frente ao motel. Ficamos em silêncio e nada mais foi dito. No dia seguinte, soube da notícia. Edson estava morto. Encontraram seu corpo em uma rua próxima ao motel. Não pode ser. O que aconteceu com Edson? O corpo dele estava cheio de facadas no abdômen e, infelizmente, morreu sangrando. Eu sabia o que tinha acontecido. Diogo o matou por mim. Mas que merda! Foi o Diogo, tenho certeza, mas em que ele está se transformando. Em outro dia aconteceu a mesma coisa. Francinaldo, que também havia bebido da minha água de calcinha, apareceu na guarita para me procurar. Ele estava igual a Edson, desesperado, magro, com os olhos fundos, mãos tremendo, parecia um morto andando. Ficou na frente da guarita e pediu para falar comigo. Márcia, por favor, me deixe te ver. Preciso te sentir. Vá embora, Francinaldo. Não volte mais aqui. Não me procure novamente. Eu o expulsei como se fosse um cachorro. Diogo estava ali comigo, como sempre. Tinha chegado mais cedo e, como vinha acontecendo nos últimos dias, ainda não tinha ido embora. Ele viu tudo. Ficou em silêncio. Mas eu percebia o jeito como ele me olhava. De repente, Diogo se levantou devagar e me deu um forte tapa na cara. Disse que parecia ter se apaixonado por uma mulher sem valor. Queria saber quantos homens tinham vindo me procurar e disse que resolveria aquilo naquele mesmo momento. Ele levou a mão para trás e tirou uma faca. Saiu atrás de Francinaldo. Meu coração começou a bater forte. Meu Deus, o que eu fiz? Isso é por causa de toda a bruxaria que usei. Alguns minutos se passaram e o silêncio ficou pesado. Diogo voltou, sentou ao meu lado e me olhou com desprezo. Diogo, o que você fez? Você está coberto de sangue. Ele limpava a faca na minha frente e disse que nenhum homem iria procurar sua mulher, que eu era dele. Ouvi novamente uma viatura e as sirenes cortaram a madrugada. Fiquei parada, sem conseguir me mover. No dia seguinte, ao pegar o jornal, soube que Francinaldo estava morto. Encontraram seu corpo a algumas quadras do motel, caído sobre uma grande poça de sangue. Tinha sido esfaqueado várias vezes. Naquele dia, entendi que os homens que eu havia enfeitiçado estavam pagando com a própria vida, e eu também estava pagando a minha parte. Infelizmente, a cada morto eu ficava mais presa a Diogo. Eu via o homem que dizia me amar se transformar em um assassino. Em uma manhã, saímos do trabalho no motel, chegamos em casa por volta das 10, tomamos café e depois fomos para o quarto dormir e descansar um pouco. A noite anterior de trabalho havia me deixado exausta. Deitei imediatamente, fechei os olhos. Diogo me abraçou e adormeci.
Mas 1 hora depois, ouvi um som estranho. Era a voz de Diogo. Não abri completamente os olhos, apenas entreabri um pouco. Diogo estava sentado na beira da cama, falando sozinho, olhando para o chão com as mãos juntas no rosto. Minha Nossa Senhora da Aparecida, perdoa-me pelo que vou fazer. Eu a amo demais, mas Márcia é uma mulher perdida, uma prostituta que se entrega aos homens. Eu não sou idiota. Com certeza esses homens que a procuram já estiveram com ela. Eu não posso viver assim, prefiro a morte. Senti meu sangue gelar. Perdoa-me, minha Nossa Senhora, pelo que vou fazer esta tarde. Vou sair deste mundo e vou levar Márcia comigo. Não quero que ela fique sozinha no mundo. Não quero que outros homens a procurem, muito menos que tenham seu corpo. Eu a amo. Quero uma vida com ela, mas no outro mundo. Senti que faltava ar. Fechei os olhos com força e fingi estar dormindo. Meu corpo tremia por dentro. Eu sabia exatamente o que Diogo pretendia fazer. Já não se tratava de ciúme, era sobre morte, a dele e a minha. Naquela mesma tarde saímos às 7 da noite. Às 8 já estávamos no motel. Comecei a trabalhar como sempre, mas Diogo não saía do meu lado. Ele me observava sem piscar, respirava de forma pesada. Seu rosto parecia tenso, como se algo dentro dele estivesse prestes a explodir. Por sorte, naquele momento, a bruxa Claudete chegou pedindo um quarto. Olhou para Diogo e fingiu que não me conhecia. Senhorita, quero um quarto. Vá para o quarto 421, por favor. Eu não podia usar o 318 naquela hora, não com Diogo ao meu lado. A bruxa caminhou ao lado do cliente, mas eu ainda sentia o olhar de Diogo cravado em minhas costas. Sua respiração era pesada, seu silêncio era perigoso. O medo começou a tomar conta de mim. Eu sabia que a qualquer momento Diogo faria algo terrível. Por um instante, tudo ficou calmo no motel. Então aproveitei e disse algo que ele não esperava. Diogo, você se lembra quando começamos a nos apaixonar? Lembra dos momentos de paixão que vivíamos no quarto do motel? Acho que estamos precisando disso outra vez. Um pouco de aventura como antes. Olha, está tudo tranquilo, vamos para um quarto. Diogo não disse nada, apenas ficou surpreso, e eu o segurei pela mão. Caminhamos até o quarto 318. Quando abrimos a porta, comecei a beijá-lo, tiramos a roupa, deitei ele na cama e rapidamente subi sobre ele, encostando meu corpo no dele e começando a me mover. Diogo fechava os olhos, tomado pelo prazer. Desculpa, Diogo, mas eu preciso fazer isso. Naquele instante, tirei um pequeno objeto pontiagudo que estava escondido no meu cabelo e, sem pensar, comecei a cravá-lo em seu peito, diretamente no coração. Os olhos de Diogo se abriram de repente. Sua boca tentou gritar, mas só saiu um gemido fraco. Seu corpo ficou imóvel, sem forças. Perdoa-me, Diogo, eu não queria fazer isso, mas era você ou eu. Enrolei o corpo de Diogo em um lençol e o deixei na cama. Saí do quarto, fechei a porta e voltei para a guarita do motel. Sentei e continuei trabalhando. Não sabia o que fazer com o corpo. Preciso agir rápido. Preciso me livrar dele antes que alguém encontre. Minutos depois, a senhora Claudete saiu com seu cliente, despediu-se dele e então me olhou de forma diferente. Você fez algo ruim, não foi, Márcia? Não se preocupe. Conheço bem os efeitos da bruxaria e suas consequências. Diga, o que está acontecendo? Senhora Claudete, eu estou muito mal, estou desesperada. Comecei a contar tudo o que havia acontecido com Diogo em detalhes. Infelizmente, tive que confessar que a espionava quando ela fazia seus trabalhos e que aprendi com ela a usar a água de calcinha. Contei sobre todos os homens que beberam e que agora estavam mortos pelas mãos de Diogo. A senhora Claudete sorriu e disse que eu era uma desgraçada, mas que me perdoaria. Agora o mais importante é resolver seu problema. Me leve até ele, me leve ao quarto. Caminhamos pelo corredor e entramos no quarto.
Ela se aproximou do corpo e o observou calmamente, como se fosse algo comum. Você tem um facão, uma machadinha, para eu decapitar ele. A forma como ela disse aquilo foi como se estivesse falando de um frango comum, preparado para o almoço. Não tenho isso aqui. Ela apenas assentiu, sem demonstrar surpresa. Então não tem problema. Vou levar o corpo inteiro. Dá para usar em trabalhos mais fortes. Ela voltou o olhar para mim. Você concorda? Sim, senhora. Me ajude. Faça o que for necessário. Com experiência, ela começou a agir. Pediu que eu buscasse alguns lençóis. Fui até o depósito, peguei vários e voltei. Juntas, enrolamos o corpo. Quando terminamos, ela pegou o telefone e ligou para o filho. Disse para ele ir até o motel. Ele respondeu que já estava a caminho. Agradeci, mas disse que precisava voltar ao trabalho. Ela disse para eu ir, que cuidaria de tudo. Voltei para a guarita e continuei trabalhando. Depois de quase 1 hora, vi um carro chegar. Era o filho dela. Abri o portão e pedi que ele fosse até o quarto. Ele entrou, pegou o corpo e colocou no porta-malas. Ao sair, a senhora Claudete apenas acenou. Aquela mulher me dava muito medo. Parecia acostumada com tudo aquilo. Voltei ao quarto, limpei tudo. Na manhã seguinte, bem cedo, pedi demissão do Motel Paraíso. Queria deixar tudo para trás. A culpa estava me consumindo. Saí do trabalho, fui para casa, arrumei minhas coisas e fui direto para a rodoviária. Peguei um ônibus para São Paulo. Queria me manter longe daquele lugar. Nunca mais soube nada da senhora Claudete, nem do que fez com o corpo de Diogo. Ou melhor, acho que sei. Ela disse que usaria para rituais de magia negra mais forte. A verdade é que não quero saber do passado. Só quero esquecer tudo o que vivi no quarto 318. Hoje já estou bem velha, sozinha. Nunca me casei, não tive filhos, não construí nada. Nunca mais tive notícia dos meus irmãos. Nem sei se ainda estão vivos. No fim, tudo o que me restou foi o silêncio e aquilo que eu fiz. E agora eu sei, a morte está me esperando e, sinceramente, eu acho que ela já está chegando.